Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre Neemias e a construção dos muros em Jerusalém. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreve aí, dando aquele joinha, compartilhando, para que vidas assim também sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A Bíblia registra que Neemias construiu os muros de Jerusalém, juntamente com o povo, em apenas 52 dias. A obra da reconstrução dos muros ocorreu entre 445 a.C. e foi um verdadeiro milagre operado por Deus. Neemias foi alguém dedicado e comprometido com a vontade do Senhor, mas embora ele tenha sido uma pessoa exemplar em muitos aspectos, todos os empreendimentos da reconstrução dos muros de Jerusalém foi um fruto da ação divina. Para entendermos melhor o significado que foi a reconstrução dos muros de Jerusalém no tempo de Neemias, é útil recuarmos um pouco mais na história. Então, um panorama geral, nós vamos analisar o testemunho bíblico desde antes do momento em que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Por que os muros de Jerusalém foram destruídos? A cidade de Jerusalém foi conquistada pelo rei Davi, que a transformou em uma capital política e religiosa. Enquanto durar o reinado de Davi e de Salomão, o povo da aliança esteve unido num só reino, com a capital em Jerusalém. Naquele tempo, a cidade era gloriosa. Mas depois da morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em duas partes. Quando as tribos do norte resolveram se rebeliar contra o governo de Jerusalém, daí surgiram os reinos de Israel, ao reino norte e ao reino de Judá, que é o sul. Ambos os reinos falharam em guardar os mandamentos do Senhor. O reino de Israel foi o primeiro a cair com a sua capital em Samaria, em 722 a.C. Os assírios conquistaram o reino do norte e exilaram o povo do Senhor. Séculos depois, o mesmo também aconteceu com o reino de Judá, entre 605 e 586 a.C. O exército da Babilônia, sob a liderança do rei Nabucodonosor, marchou contra o reino do sul e conquistou Jerusalém por causa de sua infidelidade ao Senhor. O reino de Judá foi arrasado. Jerusalém foi invadida, saqueada, destruída, e a maior parte do seu povo foi levado cativo pelos babilônios. A partir daí, então, teve início um longo período de cativeiro na Babilônia, e Jerusalém ficou praticamente abandonada, ficou em ruínas. Durante o período do cativeiro, o poder do governo do maior império do mundo conhecido, que passou dos babilônios para os persas, tudo isso, claro, ocorreu de acordo com os planos de Deus. O novo grande imperador, o rei Sírio, a quem Deus usou como um instrumento em sua mão para permitir que o povo finalmente retornasse a Jerusalém. Em cerca de 539 a.C., o primeiro grupo exilado retornou a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo e estabelecer o calendário nacional de Judá, Esdras 1:6. Mais tarde, em aproximadamente 458 a.C., Esdras liderou um segundo grupo e finalmente em 545 a.C. ocorreu o terceiro retorno de exilado para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias pede para reconstruir os muros de Jerusalém. O Império Persa tinha uma política liberal em relação às nações
subjugada. Mas não significava que o distúrbio de ordem era tolerado, ou que o povo valasse, né, tinha via fácil. Não era isso. Muito pelo contrário. O livro de Esté narra a perigosa perseguição enfrentada pelos judeus nesse período. Porém, nos dias de Artaxerxes I, que era o filho de rei Assuero, o Senhor agiu em favor de conceder que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Para tanto, né, ele usou Neemias, o copeiro de Artaxerxes I. A Bíblia diz que Neemias recebia notícias sobre a situação do abandono que Jerusalém enfrentava. Os muros da cidade estavam destruídos e seus portões estavam queimados. Então Neemias ficou profundamente triste e orou e jejuou ao Senhor a respeito da causa de Jerusalém. Isso aconteceu no final de 446 a.C., cerca de 4 meses depois, já era 445 a.C., o rei persa notou a tristeza de Neemias. Depois, ele explicou, né, a Artaxerxes I que o motivo de sua tristeza era pelo fator de Jerusalém estar assolada. O imperador perguntou a Neemias qual era o seu pedido. O texto bíblico diz que Neemias orou ao Senhor e em seguida solicitou a permissão a Artaxerxes I para retornar a Jerusalém, ou ajudar, né, e reconstruir os muros de Jerusalém. A reconstrução dos muros de Jerusalém foi um milagre. O pedido de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém era complicado de muitas formas. Em primeiro lugar, naquela época, os muros e os portões eram símbolo de força e de estabilidade de uma cidade. Então, raramente, quando uma cidade era conquistada, tão logo seus portões eram retirados e seus muros derrubados. Isso significa que a reconstrução dos muros de Jerusalém podia ser interpretada como uma ameaça ao domínio central da Pérsia. Em segundo lugar, parece que aborrece, né, um imperador persa. Era uma série de ameaça, ou seja, a vida do imperador. Isso implica o termo de Neemias, quando Artaxerxes I lhe questionou sobre o seu semblante triste, Neemias 2:2. Então, o pedido do imperador persa para permitisse, né, ou seja, a construção dos muros de sua cidade conquistada, e ainda falasse da finança, né, da reconstrução, certamente era algo muito, muito perigoso. Neemias 2:8. Em terceiro lugar, Neemias ocupava uma posição importante na corte persa. Ele era um responsável por servir vinho ao rei. Essa era uma grande responsabilidade, porque numa época em que havia muitas conspiração na corte, o copeiro era alguém que podia evitar que o rei fosse envenenado. O problema é que o pedido de Neemias implicava em sua ausência na corte de Artaxerxes I. Algo, de certa forma, que parece ter uma preocupação para o rei. Neemias reconstrói, né, os muros de Jerusalém. Mesmo com toda impossibilidade, a reconstrução dos muros de Jerusalém foi realizada. Isso não se deu por causa do carisma ou da importância de Neemias, mas porque a boa mão de Deus era com Neemias. Além disso, quando Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, ele também precisou de enfrentar uma oposição. Mesmo com a autorização do rei persa, Sambalate, Tobia e os governadores daquela região do Eufrate, não ficaram satisfeitos com o fator de Jerusalém ser reconstruída. Mas toda a oposição à reconstrução dos muros de Jerusalém fracassou. Os opositores foram derrotados.
não pelo mérito estratégico de Neemias, mas porque Deus frustrou os desígnios deles. Neemias 4,15. Por fim, em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Tudo isso aconteceu por causa da soberana mão do Senhor. Neemias foi um instrumento usado pelo Senhor, mas em uma análise, foi Deus quem realizou tudo. O próprio Neemias reconhecia claramente essa verdade e jamais quis a glória para si, por ter liderado, aquele povo e sobre o empreendimento dele. Mantinha os seus olhos abertos a todo momento. O tempo todo ele via a providência do Senhor. Isso sobre o governo de todas as coisas, na execução de seu propósito através do esforço humano. Neemias, ele foi um canal de bênção nas mãos de Deus e reconstruiu os muros de Jerusalém e os portões da cidade, a qual os muros traziam segurança e força para o povo que ali habitava.